Meu caro amigo Dr. Jorge Marrão, estimado Dr. Paulo Carmona, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Começo por agradecer ao Movimento Europa e Liberdade o convite para abrir a sua segunda convenção, que muito me honra. Eu espero contribuir com esta reflexão para um urgente debate sobre as políticas alternativas ao socialismo e aos radicalismos contemporâneos que o MEL tão bem tem sabido promover ao longo dos últimos anos. O momento político que Portugal atravessa é particularmente desafiador, em especial para aqueles que, como nós, combatem o socialismo. À direita, apesar de existirem hoje mais 1.250.000 eleitores, os partidos do arco da governabilidade perderam perto de 400.000 votos face a 2015. À esquerda, normalizou-se o discurso radical das engenharias sociais. Simultaneamente, difunde-se a perigosa ideia de que os animais podem ser humanizados enquanto as pessoas são ignoradas, ao mesmo tempo que cresce em volume um certo registro extremista e populista em todo o debate político. É hoje claro que, para a direita voltar ao governo, não basta apenas ganhar eleições. É ainda necessário eleger a maioria dos deputados. É em torno desse objetivo que a questão estratégica da aliança dos partidos de direita tem manifestamente de ser colocada, tendo presente que nesse caminho teremos ainda previsivelmente de enfrentar eleições regionais, presidenciais e autárquicas. Cada um destes momentos representa uma oportunidade de crescimento e de afirmação que nenhuma força política que combata o socialismo pode desprezar. Mais do que federar, fundir ou coligar-se, o centro-direita tem de se reconhecer num líder agregador. E os partidos têm de se reconciliar com os eleitores e as suas bases sociais de apoio, consolidando a sua mensagem e procurando apresentar aos portugueses, num permanente diálogo entre si, um projeto autêntico, aspiracional e mobilizador, capaz de vencer eleições. No caso das eleições autárquicas, em listas comuns, sempre que isso sirva o melhor interesse das populações e sempre que isso permita vencer eleições à esquerda. Nas presidenciais, procurando unir em lugar de fragmentar. Nas eleições legislativas, construindo uma proposta de compromissos que ofereça aos portugueses uma sólida solução de governo. Em todos os casos, a responsabilidade é enorme e exige que todos saibamos estar à sua altura, sob pena de, perdidos em agendas particulares, em jogos de interesses ou em golpes palacianos, sairmos do próximo ciclo eleitoral mais enfraquecidos do que entramos. Não creio, com toda a franqueza, que esse objetivo se possa atingir sem um CDS forte ou prescindindo do papel decisivo que pode desempenhar na mudança e na modernização de Portugal. O país reclama soluções concretas e políticas focadas, descomprometidas com os poderes instalados e com o status quo. Exige uma voz forte, intransigente e rigorosa, que com responsabilidade ajude a recuperar a confiança dos cidadãos no funcionamento do regime e das instituições. Nunca, como hoje, foi tão evidente que o CDS é o partido que está em melhores condições de protagonizar esse discurso e essa mudança. Para cumprirmos os nossos objetivos, precisamos de uma lufada de ar fresco.
Precisamos, sobretudo, de ser mais, de mudar com serenidade. Mais exigentes, mais ativos, mais fortes, mais criativos e mais assertivos. Mais exigentes quanto à nossa mensagem e aos nossos processos e à forma como, através deles, nos credibilizamos. Mais ativos no recrutamento de novos quadros, na mobilização da nossa gente e da sociedade civil. Mais fortes na forma como intervimos e lideramos o debate político, como ouvimos e nos fazemos ouvir, dentro e fora das sedes. Não podemos ser um partido responsivo que anda a reboque da agenda das esquerdas. Mais criativos nos métodos e na forma como comunicamos a nossa mensagem. Mais assertivos na forma. Determinantemente, temos que nos focar nos nossos objetivos, nas nossas propostas e rejeitar os modelos que a esquerda nos quer impor em Portugal. Nos últimos 45 anos, o CDS, partido fundador da nossa democracia, prestou grandes serviços a Portugal e se há medalha que nos devemos orgulhar particularmente é a termos sido sempre a fronteira de todos os extremismos, a âncora da direita no nosso regime político e o porto seguro dos valores da democracia cristã europeia. Soubemos sempre defender com elevação e moderação, mas com coerência e determinação, uma solução competente alternativa ao socialismo, desde a votação da Constituição da República em 1976, onde fomos o único partido que teve a coragem de votar contra. Sempre que os portugueses nos confiaram a missão de governar, tivemos a responsabilidade de fazer o que era preciso, mesmo que isso tenha sido particularmente ingrato em algumas ocasiões, e mesmo que o seu preço ainda se esteja a pagar. É esse capital de confiança, de credibilidade e de rigor que o CDS e a direita têm que recuperar, sem nunca esquecer de oferecer a esperança aos nossos eleitores e um futuro de prosperidade para Portugal. Teremos, sobretudo, de ser mais e de mostrar aos que agora não votaram CDS que o CDS ainda é a sua casa, que podem confiar neste partido, um partido que está em renovação e que não os vamos desiludir. O CDS é o forte e unido do último Congresso e provou que ninguém está a mais, que o caminho não passa por estreitar, mas por alargar e que todos fazemos falta. Que Portugal não está melhor com menos CDS, bem pelo contrário. Nunca o extremismo e o radicalismo tiveram tanta influência e nunca foi tão difícil forjar alianças sólidas que os enfrentem. Pergunto aos que deixaram de votar CDS. Portugal parece hoje mais ou menos com o país onde sonham viver. A mudança do sentido de voto resultou em mais ou menos liberdade, em mais ou menos respeito pela lei e pelas instituições, em mais ou menos segurança. Menos CDS trouxe mais corrupção e menos solidariedade. Menos CDS trouxe mais populismo e menos responsabilidade. Menos CDS trouxe a maior carga fiscal de sempre e os piores serviços públicos de que há memória. Menos CDS trouxe mais Estado e menos credibilidade. Menos CDS trouxe mais socialismo e menos Portugal. Acredito, portanto, profundamente que aqueles que procuraram o CDS fora do CDS não o encontraram e não o vão encontrar. O CDS é e sempre será a morada da direita popular, dos moderados reformistas, dos responsáveis inconformados, dos governantes cumpridores e dos patriotas sonhadores. Somos um partido com projeto, com alma e com raízes. E para recuperarmos a nossa importância eleitoral,
não temos de mudar de sítio, nem mudar aquilo que sempre fomos. Afirmaremos um partido de mensagens claras, de valores constantes, um partido previsível, das pessoas e das liberdades, do bom senso e da responsabilidade. E personificaremos a primavera que a direita tem de atravessar para renascer e se reinventar. A nossa agenda, essa, é muito clara. O nosso primeiro ponto será o da defesa intransigente de medidas de apoio às famílias, em especial aos idosos e a quem deles cuida, que para o CDS será um grande combate deste novo ciclo. A crise demográfica, o aumento da longevidade, a dificuldade em conciliar a vida familiar com a vida profissional, reclamam dos nossos políticos um novo contrato social que garanta a confiança e a solidariedade entre os mais novos e os mais velhos. É hora de cuidar de quem cuidou de nós. Portugal é hoje um país envelhecido com mais de 3 milhões de pensionistas a quem muitas vezes faltam recursos económicos, apoio familiar ou acesso a cuidados de saúde básicos e apoios sociais elementares. O CDS não desistirá do combate à eutanásia, ao abandono e à exclusão dos idosos, em especial dos mais débeis e dos mais pobres. E tudo fará para garantir o conforto e a dignidade dos portugueses em situação de doença, de desespero e na velhice. O acesso universal aos cuidados paliativos e aos cuidados continuados é condição elementar da vida digna que o Estado tem e deve promover. Mas é também o sinal de desenvolvimento que nenhum Estado humanista e personalista se pode coibir. A proteção aos mais frágeis e desprotegidos implica também que olhemos com compreensão para os doentes crónicos e que saibamos, num estatuto próprio, acomodar as suas dificuldades e garantir que a sua condição não prejudica o exercício dos seus direitos mais elementares. Por sua vez, o Estatuto do Cuidador Informal carece de regulamentação e é justo que os que se dedicam a cuidar dos seus não sejam prejudicados na sua vida profissional e mereçam um profundo respeito pelo Estado. O CDS é a voz dos que protegem a saúde e a vida. E é em nome de uma vida com dignidade que nos levantaremos. O segundo ponto é o da defesa de um Estado que tome o valor da justiça como um pilar fundamental da sua atuação. Um Estado que respeite a lei e a ordem. Um Estado de Direito só é verdadeiramente na medida em que disponha de um sistema judicial eficiente, transparente e previsível, que ofereça garantias de imparcialidade, confiabilidade e celeridade. Um país que vive permanentemente desconfiado da sua justiça é um país forçosamente corrompido e desacreditado. A ideia de que o recurso aos tribunais apenas assegura perda de tempo e dinheiro e que estes funcionam de forma opaca e aleatória não pode manter-se. É urgente garantir que é no mérito e não no compadrio que encontramos a medida do sucesso de cada um. O discurso sobre o combate à corrupção não pode continuar a ser um conjunto de chavões e de lugares comuns, incapaz de apresentar resultados materiais ou de vencer a batalha contra o clima de impunidade que teimosamente se instalou em Portugal. Os portugueses querem saber quem guarda a guarda e têm de poder confiar nesse controle. A demora infinita na obtenção de uma decisão judicial é um sinal de atraso e de fraqueza do Estado. A justiça que tarda, que chega a más horas, já não é justiça. E o essencial da sua missão perdeu-se no caminho. O terceiro ponto é a defesa
de uma democracia de qualidade, em que os partidos de poder não colonizam a administração pública, abrindo portas ao clientelismo e à corrupção, e também não politizam a justiça. Portugal precisa de órgãos de soberania respeitáveis e respeitados, bem como de uma sociedade civil com corpos intermédios ativos. Cabe ao CDS o papel de assegurar que à direita assim o é. Se não nos encarregarmos de fazer história da direita em Portugal, outros, porventura vindos de franjas, com vozes de protesto, faloão por nós. Ou ela mesma se fará dispensando o nosso contributo. O populismo, onde quer que ele se aloje, resulta sempre da fraca solidez do nosso regime. E só pode ser combatido pelos partidos que, em lugar de falar aos medos do povo, alimentam-se e amplificam o seu descontentamento e põem-se de lado, em vez de lhe oferecerem soluções equilibradas. Procuraremos dignificar a atividade política, afirmando-a enquanto nobre serviço à comunidade, rejeitando firmemente a sua transformação em profissão ou estatuto, em que o interesse público se confunde com os interesses particulares. Defenderemos a limitação de mandatos para todos os cargos políticos e eletivos e trataremos de impedir que os governantes possam desempenhar, sem um período de nojo alargado, cargos onde beneficiem das suas próprias decisões, onde a sua imparcialidade esteja comprometida. A salubridade da vida pública exige que a direita se indigne e não permita que qualquer ministro das Finanças passe de governante a governador. Quem quer deixar de ser jogador para passar a ser árbitro tem, pelo menos, de esperar pelo próximo campeonato, que é, como diz, passar a esperar por outras legislaturas. Por fim, o último ponto é o da defesa das preocupações de quem quer oferecer um futuro digno aos seus filhos, de quem quer conciliar a sua vida familiar com a vida profissional, de quem trabalha sem qualquer segurança no esquema de falsos recibos verdes e teme o desemprego, de quem acredita numa agenda verde para o ambiente de direita, de quem exige do Estado o acesso à educação em condições de igualdade de oportunidades e de liberdade de escolha, independentemente dos seus recursos e do seu código postal, e sabe que o ensino é capaz de combater ciclos históricos de pobreza a que sucessivas gerações têm sido condenadas. De quem trabalha diariamente e com afinco e sente que há mais incentivo à preguiça do que ao trabalho. De quem arrisca, investe e vê o Estado a criar permanentes obstáculos, a regulamentar e a criar burocracias que impedem o seu sucesso. De quem quer compor o elevador social e permitir a cada um, independentemente das circunstâncias de onde é natural, possa ter à sua disposição todos os mecanismos para vencer na vida. A história e a cultura portuguesas merecem de nós este empenhamento. De quem se sente asfixiado com a brutal carga fiscal que suporta. Das novas gerações que necessitam do novo contrato social que lhes permita confiar no sistema. O CDS defenderá um novo contrato fiscal, orientado para aumentar a competitividade, a captação de investimento e a confiança nas instituições e no funcionamento da administração tributária, que assente num sério compromisso de redução continuada da pressão fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, devolvendo poder de compra às primeiras e liquidez às segundas. Um sistema fiscal que promova a mobilidade social e que não seja o seu principal entrave. Pelo nosso lado, no CDS,
assumimos o compromisso de tudo fazer o que estiver ao nosso alcance e que nos compete para liderar estas batalhas. O CDS não fugirá ao combate que a direita enfrenta e afirmará os seus princípios fundacionais, defenderá a sua história e não abdicará nunca dos seus valores. Seremos a força tranquila, mas implacável, contra o socialismo, o extremismo e o populismo, e afirmar-nos-emos como partido de valores seguros, da prosperidade e das liberdades. Mais do que procurar ganhar eleições, queremos governar para as próximas gerações. Recuperaremos o nosso orgulho, mostraremos que somos dignos da confiança dos eleitores, enquanto casa comum da direita, ao serviço dos portugueses, é nossa missão resgatar o futuro de Portugal. É hora. Muito obrigado.